Olá pessoal, nós estamos aqui para dar sequência ao nosso vídeo, né? Deixa eu só beber uma aguinha aqui. E nós estamos aí compartilhando com as pessoas a respeito do que está escrito lá no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 7, que tem como título A Causa do Cativeiro. E quando nós lemos ali aquela palavra, nós vemos que as pessoas resistiam em seguir num caminho que Deus condenava. Você veja que quando nós olhamos para este mundo em que nós estamos vivendo, essa pandemia, esse Covid-19, essa situação mundial veio para realmente manifestar e revelar o distanciamento em que as pessoas têm de Deus, o quanto que elas estão distantes de Deus, o quanto que elas estão longe de Deus. Tanto que você veja aí que existem pessoas que estão, existem órgãos aí que condenam quando o pastor diz que não tem, que o pastor diz que uma pessoa que teve o coronavírus foi curada, quando a pessoa dá o testemunho da cura do coronavírus, entendeu? Existe aquelas organizações que condenam, que diz que é mentira. Como é que a pessoa pode dizer que a minha fé, que eu exercito em Deus, uma vez exercitando em Deus, e eu consigo contrair por meio da minha fé um benefício de Deus, porque Deus ele tem o poder de fazer o impossível acontecer, como teve pessoas que foram curadas de câncer, pessoas que foram curadas de AIDS, de úlceras, gastrites. Eu fui curado de hérnia umbilical. Eu fui curado de hérnia umbilical. Entendeu? O meu umbigo pulgava muito, pus, e minha mãe que está me acompanhando aí nos meus vídeos, se ela assistir esse vídeo, ela pode falar aí, porque ela que foi na igreja orar por mim. E eu já estava numa situação de fazendo já exames pós-operatório. E eu em casa senti uma queimação no meu umbigo e daquele momento em diante secou. E a mesa de cirurgia está esperando até hoje eu ir lá para poder fazer a cirurgia da hérnia umbilical. Entendeu? Já tem mais de 3 décadas isso. Então eu não posso confrontar o que o poder de Deus faz. Se os homens eles não tiveram a capacidade de encontrar uma vacina que venha imunizar o ser humano, entendeu? Ele não pode limitar o poder de Deus. Se ele tem limite, se o ser humano tem limite, ele não pode limitar o poder de Deus. A fé é capaz de curar qualquer coronavírus, qualquer Covid-19. A fé é capaz de fazer com que aqueles que estão entubados, talvez com 80%, 90% do seu sistema respiratório comprometido, a fé em Deus de um familiar que ora por ele, que intercede a Deus por ele, pode o salvá-lo. Porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Nós não podemos botar limite na fé quando se usa o nome de Jesus. Tá certo? O nome, quando eu uso o nome de Jesus, o poder de Deus se manifesta, sendo da vontade de Deus. Sendo da vontade dele. Se ele quiser. Se ele não quiser, fim de papo. É ele. Foi a determinação dele. Eu tenho que respeitar a vontade de Deus. Entendeu? Eu já orei na minha vida para acontecer coisas e coloquei esperança, coloquei a minha fé, porque eu achava que eu estava falando em nome de Jesus e tinha que acontecer aquilo que eu estava determinando, que eu estava buscando, e não aconteceu. Não aconteceu porque não foi da vontade de Deus. Não foi porque o diabo amarrou.
Até porque a minha vida não está no jugo do diabo. Eu sei que existem pessoas aí que têm andado frustradas, têm andado derrotadas, fracassadas, porque ela está dentro da vontade do diabo. Entendeu? É um demônio que está ali impedindo, é um demônio que está ali amarrando. Mas não é o caso daquele que serve a Deus, porque a Bíblia diz que quem é de Deus, o diabo não toca. O diabo não tem autoridade sobre a minha vida, porque eu já fui lavado e remido no sangue de Jesus. Ele vai andar em derredor de mim rugindo como leão, ele vai fazer as suas tentativas, vai tentar travar daqui, travar dali, mas ele não tem o poder de agir na minha vida diretamente. Na minha vida acontece o que é da vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus para a minha vida vai agregar com a minha vontade. Com a minha vontade. Por isso que é perigoso, pessoal, essas práticas aí dentro de muitas igrejas, dessas campanhas sem pé sem cabeça. Dessas campanhas sem pé sem cabeça, que só tende, entendeu, a comercializar a palavra de Deus, como diz lá o livro de Pedro. O livro de Pedro, você veja que nessa palavra aqui, nós vemos aqui que o povo estava seguindo os estatutos de outras nações. De outras nações. E andando em desacordo com o mandamento de Deus. E de quem nós estamos falando ali? Quem são os relacionados aqui? Exatamente o povo de Israel. Exatamente aquelas pessoas que faziam parte do povo de Deus. E quem é que anda muitas das vezes aí seguindo os estatutos que não são os de Deus? Exatamente o povo de Deus. Que você pega aí e vê muitas práticas por aí dentro de muitas igrejas, entendeu? Em desacordo com a doutrina da Bíblia. Porque aonde Jesus diz que nós temos que entesourar para esse mundo? Como muitas igrejas aí fazem essas campanhas baseado em teologia da prosperidade. Que vive aí dando envelope a granel. Eu fui pastor e fazia essas práticas. Entendeu? Olhando num bom sentido. Num bom sentido. Tanto que depois, quando eu vi as intenções, meu amigo, eu peguei minha malinha e peraí, eu não vou desagradar a Deus. Não importa o que eu vou deixar de ganhar, o que eu vou perder ou deixar de ganhar. Eu não vou desagradar a Deus com essas práticas. Não vou sair da doutrina de Deus. Não vou. Qual é o preço? Vou pagar um preço como eu paguei? Vou. Mas não tem problema. O que eu quero, entendeu? É herdar o reino dos céus. Agradar primeiramente a Deus. Então, quando você fica aí vendo essas práticas que andam dentro da igreja aí, que querem, entendeu? Em nome de Jesus, em nome da fé, sair distribuindo de tudo quanto é coisa, porque tem igreja que ela não consegue viver somente da palavra de Deus. Ela tem que ter sempre um objeto. O altar dessa igreja sempre tem que ter um objeto. O sujeito sempre tem que estar dando alguma coisa para as pessoas, misticamente falando, entendeu? E dizendo assim, isso é um ponto de contato da sua fé. Será que o nome de Jesus já não é suficiente? O nome de Jesus já não é suficiente? E a palavra de Deus já não é suficiente? E quando nós falamos isso, aqui, esse alerta, é para quê? É para quê? É para que as pessoas possam se alertar, para que elas não venham, pessoal, cair no pior cativeiro que elas vão cair, que elas podem cair, que é o cativeiro do reino das trevas, de passar, desculpe-me, a eternidade no reino das trevas. Como diz lá o livro de Apocalipse, capítulo 21. Porque você quer ver o novo normal? Deixa eu falar para você aqui o que é o novo normal.
que eles tanto falam aí depois dessa pandemia, que eu não estou vendo novo normal nenhum. Olha o novo normal aqui, ó, capítulo 21 de Apocalipse. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passarão, e o mar já não existe. Quando é que vai acontecer um novo normal? Quando que é possível? Quando não existir mais isso aqui, ó. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quando esse perfil, quando esse tipo de pessoas com essas atitudes não existir no nosso meio, então nós teremos o novo normal. Quando não existir aquele tipo de pessoas que diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, mais amigo dos prazeres que amigos de Deus, quando essas pessoas não existirem mais no mundo, então nós podemos acreditar no novo normal. Porque enquanto houver homens cruéis, jactanciosos, arrogantes, avarentos, orgulhosos, prepotentes, mentirosos, impuros, assassinos, abomináveis, enquanto houver esse tipo de procedimento na nossa sociedade, no nosso meio, não haverá novo normal. Enquanto as pessoas viverem para o pecado, escrava do pecado, não haverá um novo normal. O novo normal só vai acontecer no dia em que Jesus nos tirar desse mundo para a eternidade. No dia que o fogo lamber nesse mundo, como disse Pedro, há um fogo entesourado para esse mundo, então nós vamos viver o novo normal. Aquilo que Deus deu para o homem lá antes dele morder o fruto da árvore, lá que ele disse que não era para morder. Aí sim, nós vamos viver essa maravilha. Essa maravilha. O que é o novo normal? Home office? Antes da pandemia já tinha pessoas que faziam isso. O que é o novo normal? Lives? O que é o novo normal? Algumas práticas que teve que mudar? Algumas práticas? Isso é novo normal? Então, meus irmãos, fica aí mais um alerta para você, tá bom? A segunda parte aí do vídeo da causa do cativeiro, e nós vamos continuar o nosso trabalho, tá certo? Eu tenho falado aí para as pessoas brevemente, assim que as minhas condições se normalizarem dentro da vontade de Deus, nós vamos fazer nossas evangelizações com os nossos com o Novo Testamento. Eu vou agregar, vou comprar Novo Testamento, aquele Novo Testamento de bolso, e quero juntar uma quantidade, entendeu? Pode ser que tenha um final de semana que eu possa ter uma folga do trabalho, eu possa sair para algum interior. Eu conversei isso ontem com a minha esposa, para evangelizar naquele interior, para orar pelas pessoas, para bater de porta em porta, falar para as pessoas se elas querem aceitar Jesus. Eu vi ontem, minha esposa estava mostrando ontem num vídeo muito bacana de algumas pessoas que estão saindo para a rua para fazer missões, evangelização, já estão levando ali uma piscina, ali para a cidade ou para o lugar onde eles vão. Ali eles enchem a piscina, evangeliza. Quem quer se batizar nas águas, ele já batiza lá. Isso foi o que Pedro fez. Pedro fez isso. Tanto que ele pregou lá e falou assim, olha, o que lhes impede de descer as águas? O que lhes impede de descer as águas? E quando a gente olha para a prática de certas igrejas aí, pessoal, eu fico preocupado. Que Deus tenha misericórdia desse povo. Que Deus possa abrir os olhos desse povo. Tá certo? Que Deus abençoe a todos e vamos estar preparados para o momento do arrebatamento. Tá bom? Fique com Deus.